E o Cruzeiro vai ganhar nas próximas semanas um reforço caseiro importante. Cássio voltou a treinar parcialmente com o elenco na semana passada. Você vai lembrar que 5 meses atrás o Cássio sofreu um rompimento de múltiplos ligamentos em jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. A cirurgia aconteceu em 17 de março. E agora, 5 meses depois, ele já consegue fazer algumas atividades. A expectativa é de que ele esteja à disposição do técnico Arthur Jorge a partir do mês de setembro. Tentei descobrir quando é que se projeta um retorno do atleta e a resposta que eu ouvi, abre aspas, ele vai sendo avaliado diariamente. De qualquer forma, a chance de ter o Cássio a partir de setembro já é uma baita notícia. Num primeiro momento, quando ele se machuca, a expectativa era de 8 a 9 meses de recuperação, o que faria com que o Cássio só se colocasse à disposição em 2027. Falando em energia, né? Qual deve ser o time do Cruzeiro domingo contra o Corinthians, antes do jogo de volta contra o Flamengo? O Valor acredita hoje, mais cedo, falou que acredita numas 5 mudanças. 5 para mais. Para mais. No mínimo 5. Quanto o Mirassol já foram 5. Mas só uma coisa, você considera a volta do Fagner e do Romero mudanças? Considero. Ah, tá. Eu acho que a turma que, até esses dois que vão ser titulares lá no jogo contra o Flamengo, eu acho que eles vão ter minutos sim. Pela forma como pensa o técnico Arthur Jorge, né? Dos jogadores. Porque estamos numa sequência de jogos, mas os técnicos portugueses têm essa característica. Um técnico brasileiro às vezes deixaria 2, 3 jogos fora e vem para o jogo decisivo. O Arthur Jorge, a forma que ele pensa a competitividade dos atletas e o nível de concentração e exigência mental também nos jogos, ele costuma gostar que mesmo esses atletas que com certeza vão estar lá no Maracanã, joguem pelo menos 60 minutos. Gente, isso é um exercício que eu estou fazendo, tá? Muito importante deixar claro para o torcedor do Cruzeiro que não é informação. Então eu imagino que o Romero jogue, eu imagino que o Fagner jogue também, imagino que um dos dois zagueiros jogue, talvez até com mais tendência para o Jonathan Jesus, que é mais jovem, com o João Marcelo de novo. Penso que o Vidalba deve atuar também. O Kenji, acho que seria titular se não estivesse suspenso. Aí o que ele vai fazer por aquele lado esquerdo? Não creio no Wesley começando, porque depois de ter jogado, feito a estreia contra o Mirassol e jogado 65 minutos, 63 contra o Flamengo, talvez ele precise mais de recuperação e treino do que ritmo para jogar. Mas vai ser um exercício bem difícil, tá? Assim, para montar esse Cruzeiro. Acho que o Zé Lucas deve jogar como titular de novo. Pelo lado direito de ataque, não vou ficar surpreso se o João Costa for titular. E o Lúcio, que não fez estreia ainda. Cara, na minha cabeça, se o Lúcio tiver condições, titular no comando de ataque. Com o Bruno Rodrigues, de repente, fazendo as vezes do Matheus Pereira. Então, assim, a cabeça tá saindo fumaça e a voz tá acabando, porque essa semana foi... Uma pastilha aí. Não precisa não. A gente fica cometido. Gritei muito no Mineirão, na quarta-feira. Vai gritar quarta de novo. Olha aqui, presta atenção. Nossa, é chato. Você chegou a essa conclusão só agora? Ô, HG, o Elton, ele dá azia num frasco de sal de fruta. Não tem condição. Tá, pra você ter uma ideia. Ele é repetitivo. Não para. Não para. Falando em não para. O Cruzeiro que deve mudar bem para domingo vai receber um Corinthians que deve ser bem alterado em relação ao Corinthians que jogou ontem. O Corinthians também tá esmigalhado aí fisicamente. Então, e outra coisa, o Corinthians depois do bom resultado de ontem, o Corinthians tem totais condições de passar pelo Rosário, porque a chance do Rosário era de fazer, não estou dizendo que vai ser um jogo fácil, etc e tal. O Rosário tem um bom time, mas ontem perdeu a grande chance de ganhar o jogo. Então o Corinthians deve vir bem mudado para o jogo contra o Cruzeiro, ou seja, isso dá uma certa tranquilidade para ele mudar o time também, né? Dá uma tranquilidade sim, HG, até porque, cara, eu falei com vocês, eu assisti ontem ao jogo do Corinthians, tudo bem, teve um jogador a menos, né? Tem um jogador expulso. Mas o Corinthians não representou qualquer tipo de perigo ao Rosário, sabe? O jogo é quase todo com o Rosário pressionando o Corinthians. Eu acho que o Cruzeiro tem que se aproveitar dessa situação do Corinthians, que é complicada. Não é que me assustou, eu fiquei decepcionado com o Corinthians, foi uma palavra que eu usei. Só pra informação, o Rosário só sofreu um gol na Libertadores. Não, o Rosário só mas tem uma derrota na Libertadores. Tinha, O Rosário tinha uma torcida alucinada e babando pra fazer o time ir pra cima do Corinthians. Eu entendi, cara. Mas tá parecendo que o Corinthians o ponto é que conseguiu um empate contra um nada. Contra o Zé Ruela. Eu não disse isso. Eu não sei se você me escutou, eu vou tentar repetir aqui e deixar bem mais claro. Eu não te entendi. Eu esperava mais do Corinthians, o Corinthians ficou o jogo inteiro se defendendo,
o jogo inteiro, foram 90 minutos do Corinthians se defendendo. O Corinthians não fez nada além de se defender num jogo de Libertadores. Pra mim é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians. E se você quer saber, pra mim o Corinthians, enquanto clube, ele não é uma vez maior que o Rosário. Ele é umas 365. Os dias do ano, você pode contar o número de vezes que o Corinthians é maior que o Rosário. Mas mesmo em futebol Libertadores, é momento, né? o Futebol Corinthians não é tem história, coisa. senão- Não, sim, eu sei senão que é você vai momento. falar Eu sei que que é o América momento. Deca campeão, Eu poderia sei ser que é maior que o- momento. peraí. Eu sei que é momento. Tô dizendo sobre tamanho de clube. O Corinthians é 365 vezes maior que o Rosário. Eu esperava mais do Corinthians. O Corinthians não entregou absolutamente nada. Pra mim, o Cruzeiro tem que aproveitar disso. Tem que pegar um time que, pra mim, é fraco hoje e tentar uma vitória, mesmo jogando fora de casa. É isso, cara. É simples. Não, o Rosário é fraco? Ele falou Pra isso. ele o Rosário é muito Você fraco. acabou de falar um O Cruzeiro vai histórico enfrentar do o Rosário domingo, Não, fora não, de você- casa, pô. O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, Não, eu caceta. sei, eu tô falando, então, você tá falando isso o tudo Cruzeiro do tem que pegar um Corinthians time fraco de novo e pra poder aproveitar. falar, Eu pra tentar citei o mostrar pra pessoa jogo, que o eu Rosário citei é o fraco. jogo do Rosário, porque eu vi o jogo do Corinthians ontem e o Corinthians é fraco, velho. gente, só por isso. O Meu Corinthians velho. ontem me decepcionou, o Corinthians passou o E tempo você tá inteiro tirando todo o se mérito do defendendo. Rosário, só isso. O mérito do Rosário de empatar por 0x0 dentro de casa? Não, não. Do Corinthians se recuar, recuou porque tava jogando contra o time Tirando o tá mérito do tudo Rosário. certinho. velho. Tô tirando o mérito do Rosário. Pelo amor de sim. Deus. Ontem, inclusive, bom, velho. o Rosário O Corinthians. se focou, mas ficou no 0x0. O Corinthians jogando na Arena, o Corinthians todo mundo sabe que é difícil e tal, então tá E em assim, aberto. não, só assim, o Corinthians não é fraco, tá, pessoal? Assim, É fraco. o Corinthians não é fraco. Mas É mais, não tem mais. O Corinthians não é fraco. É fraco, Isso é mais uma onda que o nosso surfista prateado criou. quem é o surfista prateado? O jogo de ontem, você viu o jogo do Corinthians, então, Malu? é um Time horroroso, contexto de gente. Copa Libertadores, é um resultado bem interessante você ir até o Gigante de Arroito e empatar com o Rosário e decidir na Neoquímica. O Corinthians não será o mesmo Corinthians de ontem Sei no não, hein? domingo. Não, eu tenho assistido muitos jogos do Corinthians. Tem assistido muitos jogos do Corinthians? Muitos não, mas assisti o jogo de Pois ontem. eu tenho assistido muitos. Então, para pegar um contexto assim. Então, é só para deixar bem claro. não. Assim, todo jeito, tô recebendo mais informação aqui, mas tô só checando. 3x0, vou te lembrar na segunda, hein? Pra soltar aqui. Não, é porque é o seguinte. Eu até falei no jogo aberto agora há pouco ali. Aqui não é um programa pra falar do Corinthians, não, mas é porque, como o Corinthians é adversário do Cruzeiro no final de semana, por isso que eu tô pegando carona no assunto. Eu até falei que acreditaria tal, que o Corinthians poderia passar, mas tem um grande porém. Então, o Corinthians não tem Yuri Alberto, o Memphis não tá lá, o Pedro Raul tá sendo comandante de ataque, entendeu? Então, assim, conseguiu 0x0 ontem, mas esse Rosário no jogo de volta aqui vai ser embaçado. E por isso eu acho que o Corinthians vem muito mudado pro jogo de domingo contra o Cruzeiro. E mesmo o Cruzeiro mudado, seja de 5 ou mais peças, vai ser mais time, né, o time? Você considerar que o Corinthians vem com a base reserva e o Cruzeiro deve jogar com um time muito Cara, mistão isso é quente, inacreditável. É o Corinthians de Caicó que o Cruzeiro vai enfrentar. gente, eu É não tô impressionante, entendendo. cara. Eu tô assim. Cara, é eu não tô impressionante. Gente, o time vem todo mudado. Pegar o Corinthians titular, vocês ficam no milímetro do cacete. Eu não tô Pegar o dando Corinthians titular com o Memphis, que não tá lá mais, com o Yuri Alberto, é uma coisa. Pegar o Corinthians sem o Memphis, sem o Yuri Alberto. Pedro Raul. Com o Pedro Raul comandando, que não sei nem se vai ser ele. O time deve vir muito mudado. A minha pergunta é, o time muito mudado, com o Cruzeiro muito mudado, não seria mais vantagem pro Cruzeiro, que mesmo assim teria mais time? É onde eu tô mentindo. Não acho. O Fagner, Não acho. se pôr o Fagner pra rodar pra ganhar ritmo, Vai ser- põe o Romero pra rodar pra ganhar ritmo, Vai. aí entra o Zé Lucas no meio campo e muda com a base que o Valon falou ali. Ainda assim, você não considera que é mais time que o Corinthians? Você quer ouvir a minha opinião ou você quer que eu concorde com você? eu tô Ele te quer que fazendo uma você pergunta. concorde. Que você Não, falou não, com tô o fazendo uma Valor, pergunta, quer que você que responda. você Não conta falou não, com irmão, não Eu conta vejo não, da não mesma conta forma não. que você. E como é que você Eu vê? acho que o jogo vai ser difícil da Mas mesma quem falou que forma. vai ser fácil? Mas do jeito que vocês Mas estão todo falando. jogo é difícil. eu Todo preciso jogo é pergunta. difícil. Eu não vejo o Cruzeiro com vantagem perante o Corinthians no jogo então lá no beleza. São Paulo. Ponto. Então tá certo. Ponto. Por que não? Por causa de todo o contexto. Gente, é claro que o fato do o Cruzeiro vai jogar no um controle maior pro Corinthians. O Resultadista, Cruzeiro, né? a visão do Cruzeiro é: eu tenho que subir uma montanha no Maracanã de ganhar do Flamengo no Maracanã. Sim. Qual montanha que é mais alta? Pensando na quarta, senhor Everton Guimarães. Você não entendeu minha pergunta. Não, desculpa. Você não Desculpa. entendeu minha Não, pergunta. eu tô construindo o meu argumento. Não. Olha, porque você já quer que eu paro? Não. Porque eu tô construindo o meu argumento. Qual que é o seu argumento? Eu estou construindo ele, te fiz uma pergunta. Qual montanha que é mais alta? Flamengo. É o Flamengo, Sim. né? Então, o Cruzeiro também pode pensar em segurar outras peças nessa história. E nisso, aí você quer que eu entenda que um Cruzeiro reserva
vai ser superior a um Corinthians reserva jogando na arena. Não, as forças se igualam. É o Corinthians e é o Cruzeiro. As forças se igualam. Eu vou repetir Eu de discordo novo, disso, porque cara. você de fato não entendeu. Você construiu o seu argumento entendendo diferente que eu perguntei. Se o Corinthians vier mudado porque jogou ontem, o time titular do Corinthians já tem muitos problemas. Se ele vem muito mudado para o jogo de domingo, se o Cruzeiro vem muito mudado para o jogo de domingo, não lhe parece que ainda assim, com os dois mudados, o Cruzeiro pode ter vantagem no jogo de domingo? Eu respondi, não! Aí você disse assim, não, porque a montanha é mais alta, porque o Cruzeiro... E quem disse Mas, que o Cruzeiro não vai ter eu mudado? respondi O que não. eu te considero, Eu o que eu estou respondi dizendo não. para você é que você, Eu respondi considerando que o Corinthians pode ser muito mudado... Não, você quer que eu pronto. fale sim? Então pronto, Você quer que eu fale você não precisa sim? concordar comigo. Então vai, Não precisa é isso concordar que parece. comigo. É que o escândalo é É muito isso que grande. parece. Você não entendeu minha pergunta. Mas, Ortinho, tem um negócio aí que eu Você não discordo entendeu assim, minha cara. pergunta. Quando não concorda, A distância- agora é a nova aqui no programa. É. Quando não concorda, você não entendeu a minha entendeu. pergunta. Então, mas Eu você, entendi. não, mas Eu seguinte, é que vocês desqualificam muito quando a opinião não é favorável ao que vocês pensam. Só que Quem briga quando por você razão fala aqui é que você. você. Quem briga por quando razão é você. Quando a Você tá numa pergunta ilha. é feita de um jeito e a resposta vem de outro, discordo aí de fica uma coisa. difícil. A minha pergunta foi lógica. Ô, Gagê. Lógica. Dois times. Então, não acho. Ok, tá respondida a pergunta. Dois Não, times mas eu não reservas. entendo por quê. O Cruzeiro não lhe parece melhor? Não. Pronto. Acabou. Foi a primeira coisa que eu falei. Acabou. Não, Não, mas Então, eu perguntei pra ele por quê. eu Eu perguntei pra ele por quê, defendendo Sim. o Elton. Só que eu discordo de uma coisa que o Elton disse, que pra mim é uma coisa que pra mim é lógica nisso. Pode ser que pro pessoal não seja, mas pra mim o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo é um jogo muito mais equilibrado do que Corinthians e Rosário. Até pelo que eu assisti ontem, tô falando de verdade, assisti o jogo ontem. É muito mais equilibrado. Por que eu acho muito mais equilibrado? Porque eu acho Cruzeiro e Flamengo mais parelhos. Eu assisti ao jogo da quarta-feira, estive no Mineirão, acho que são dois conjuntos próximos. Corinthians e Rosário, o Rosário está muito acima do Corinthians. Muito acima. Para mim, a montanha que o Corinthians tem que subir para passar do Rosário, ela é muito maior. E ainda consigo reforçar isso com um argumento do Elton. O Rosário só tomou um gol nessa Libertadores. O Corinthians tem que fazer gol para passar do Rosário. Eu não consigo acreditar que o Corinthians passará do Rosário. Não consigo mesmo. Para mim, o jogo Corinthians e Rosário, pro Corinthians, é muito mais difícil enfrentar o Rosário do que pro Cruzeiro enfrentar o Flamengo. Alguma manifestação? Eu posso falar? Oi, por favor. O Valor discordou de mim, mas Eu ele acho que eu pode escutei manifestar. algo errado aqui agora. Por quê? O Valor me ajuda aí, eu acho que eu escutei errado. Não, Breno, Ele falou que Vai. é mais difícil Aqui, ó. o Corinthians passar do Rosário. Eu tô te passando do que- até a carteira. Não, tô brincando. A minha carteira, porque depois dessa aí você pode falar por mim. Pra mim é mais Não tem difícil o o que falar, Corinthians não. passar o do Rosário do que o Cruzeiro do Flamengo. Cara, em termos de probabilidade. Sabe por quê? É pesado. Porque o Corinthians é um time Chega. fraco, Breno. O Corinthians é um time Cartão fraco tem. enfrentando um time forte que é o Rosário. O Cruzeiro é um time forte enfrentando outro time forte que é o Flamengo. Todo mundo aqui concorda que o Cruzeiro é o top 3 de elenco do futebol brasileiro, não concorda? O Corinthians, pra mim, não tá nem no top 10. Pelo que cara, eu vi o jogo do Corinthians ontem, eu vejo o que o Corinthians tem. O recorde Corinthians seu- não é nem top 10, cara. recorde Nem seu, top você me 10. desculpa, E mas- o Corinthians não vai passar do Rosário. Deixa eu E o só Cruzeiro passa do Flamengo. Se explicar quiser uma coisinha apostar, fica à bem vontade. rápida Você aqui. que gosta de Jogar com o aposta. Corinthians em Itaquera nunca vai ser fácil. Sim. Só isso. Rosário vai Independente do passar, Rosário ter irmão. tomado só um gol e tal. Nunca vai ser fácil. Aí chega lá, O Cruzeiro que eu faz digo um em gol, 2018. vai pros pênaltis. O Hugo, que alguns acham que é o maior goleiro do Brasil. Alguns. Eu não. Eu não acho que o Hugo Souza seja o maior goleiro do Brasil. Tem gente aí postando vídeo falando. Aí vai ganhando os pênaltis aí. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.